Boa noite, casa. Boa noite. Estamos juntos mais uma vez na nossa roda de conversa, na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo de Deus, na expectativa de termos experiências com Deus. E mais uma vez eu queria convidar você a me acompanhar em oração. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua presença conosco, a Tua presença na nossa casa, a Tua presença na nossa mesa, a nossa casa que é Tua casa, a nossa mesa que é Tua mesa. Obrigado, Jesus, pela Tua doce companhia. Entregamos às Tuas mãos as nossas mentes e corações e clamamos a direção e a ministração do Teu Espírito para experimentarmos a Tua vontade. E te pedimos assim para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Amém. Então, temos bastante coisa boa acontecendo. Eu queria dizer com muita alegria, a grande novidade é que nós temos agora o Casa em Libras para toda a comunidade dos surdos. Eu queria agradecer a Deus, a vida da Rebeca Nemer, da equipe de voluntários que está trabalhando com isso. É uma oportunidade tão maravilhosa de fazer o Evangelho chegar à comunidade de surdos. Então eu quero dar um abraço aos surdos que estão me assistindo. Então, Deus abençoe você, sua vida. É um prazer muito grande ter todos aqui. E eu queria encorajar você a orar por esse movimento que a gente começa com o Casa em Libras. Que extraordinário. Isso é uma bênção de Deus que a gente não tem como imaginar onde o Evangelho pode chegar, em quantas casas, em quantas famílias e quantas vidas podem ser alcançadas e transformadas. Então, ore por isso e agradeça muito a Deus por isso. Eu estou muito feliz e com o meu coração extremamente constrangido com isso que o Espírito de Deus está fazendo no meio de nós. Queria também encorajar você a seguir a gente no Instagram, @ibabicasa, e mandar suas fotos, falar do seu grupo, o que está acontecendo na sua casa. Eu vejo as fotos, eu fico impressionado. Vi uma casa que tem um banner grande, vi outra casa que tem, o pessoal fez, parece que uma apostila, eu fiquei até com inveja daquele caderninho lá, que tem a capa do loguinho da casa, tudo. Eu estou impressionado, eu estou muito feliz. Aliás, não esqueça, tenha seu caderno, tenha sua caneta, seu lápis, anote, escreva, especialmente as orações, faça as suas anotações. Isso não é uma anotação de aula. As anotações, as coisas que você escreve, não são anotações de aula. Elas são muito mais o itinerário da sua peregrinação espiritual. São os seus insights, as suas percepções, suas autopercepções, aquilo que você ouve de Deus, aquilo que você compreende do Evangelho, compreende de você mesmo, aquilo que Deus fala com você. Então esses registros aí não são informações como se você estivesse tendo aula, são registros do seu diário espiritual, o registro da sua peregrinação e da sua caminhada espiritual. Isso vai fazer muita diferença na sua vida, especialmente quando você volta para ler o que você já aprendeu, o que você já viveu, o quanto você experimentou de Deus. Também hoje tem uma novidade para você, para vocês. Depois da nossa reflexão bíblica, antes da roda de conversa ou em substituição à roda de conversa, eu vou ficar aqui para responder as suas perguntas. Então, já pode anotar ibabe.com.br/pergunta, ibabe.com.br/pergunta, e manda sua pergunta para mim, porque assim que eu terminar a nossa reflexão bíblica, a nossa conversa sobre o Evangelho,
eu vou acompanhar daqui, vou ver suas perguntas, vou respondendo aqui ao vivo as perguntas que você manda para cá. Tá bom? Então a gente vai conversar hoje, vai fazer uma grande roda de conversa, quem sabe. Vou ver o que é possível, vamos fazer essa experiência, vamos ver se dá certo. É a primeira vez que a gente vai tentar, então vamos ver se dá certo. Hoje a nossa conversa é em Marcos, começa no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, os versículos 14 e 15. Eu não sei nem se vai dar tempo de falar, porque esse capítulo do Talmidim, que é Galileia, é o estudo número 6, é o capítulo número 6 do livro, e o título é Galileia, ele abre uma das minhas compreensões ou uma das minhas ideias ou percepções espirituais e do Evangelho que são das minhas percepções que são especiais. Essa é uma das principais, porque fala do reino de Deus. E o reino de Deus é, no meu entendimento, e muito em razão da minha relação com a teologia latino-americana, com a tradição teológica da América Latina, o reino de Deus é um dos temas fundamentais. O reino de Deus é o que na teologia a gente chama de chave hermenêutica. Então, quando você vai ler a Bíblia ou quando você vai ler um texto, essa ideia da chave hermenêutica é muito interessante. Por exemplo, os teólogos da libertação usam o Êxodo como chave hermenêutica. O movimento pentecostal usa o Pentecoste como chave hermenêutica, Atos capítulo 2. A teologia reformada usa a cruz, o Calvário, a morte de Cristo na cruz. Lutero dizia, por exemplo, que todo texto bíblico tem o seu ponto Cristo. Então, Cristo, digamos assim, seria a chave hermenêutica da teologia reformada, ou a obra redentora de Jesus, o sacrifício de Jesus. Enfim, na teologia latino-americana, a chave hermenêutica o conceito que abre, que destrincha, que ilumina o texto bíblico, né, é o reino de Deus. O conceito que serve como um grande fio de ouro que percorre toda a trama bíblica, né, de que fala a Bíblia. Uma das possibilidades de resposta é a Bíblia fala do reino de Deus. A Bíblia fala do reinado de Deus. Sendo o reino de Deus, inclusive, o coração ou talvez a essência da mensagem de Jesus. Então nós estamos em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, que diz esse texto bíblico para nós, que quando João Batista foi preso, Jesus então foi para Galileia, anunciando as boas notícias do reino de Deus, anunciando o evangelho do reino de Deus. Evangelho quer dizer boas notícias. Então, Jesus aparece em cena dizendo assim, eu tenho boas notícias, eu tenho um evangelho. Evangelho era uma palavra política. Evangelho era o anúncio dos arautos do Império Romano, dos imperadores romanos. Quando Roma conquistava um território, conquistava uma aldeia, uma cidade, uma vila, o arauto ia lá e dizia o seguinte, eu trago boas notícias, Roma chegou. A luz de Roma chegou. Então o Evangelho era esse anúncio. Então o Evangelho do imperador, o Evangelho de Roma, o Evangelho de César. E Jesus está dizendo, eu tenho um evangelho, eu tenho uma boa notícia. A boa notícia não é que Roma chegou, ou que o Império Romano chegou, ou que o Imperador César chegou. A boa notícia é que o reino de Deus chegou. A boa notícia é que Deus vai começar a reinar. A boa notícia é que Deus está interferindo na história e o reinado de Deus começa a acontecer. E Jesus é a própria presença do reino de Deus. Nele, Jesus, o reino de Deus chega. Na teologia a gente diz que Jesus inaugura o reino de Deus. Deus começa a fazer a sua vontade, exercitar a sua vontade, e Jesus manifesta isso.
Jesus, ele exerce a autoridade de Deus, o governo de Deus, por exemplo, sobre os espíritos malignos, que nós chamamos de demônios, diabos, espíritos imundos, é a terminologia bíblica. Então, os espíritos maus se submetem à autoridade de Jesus, porque Jesus governa, inclusive, sobre os espíritos maus, as hostes da maldade. Jesus governa e exerce a sua autoridade, por exemplo, sobre as forças da natureza. Ele acalma a tempestade, ele acalma o mar, ele faz parar de chover. Então, Jesus exerce a sua autoridade sobre as forças do mundo natural. Jesus exerce a sua autoridade, por exemplo, sobre as enfermidades, ele cura pessoas. Então, é a forma de Jesus mostrar, olha, Deus está realizando a sua vontade, Deus está exercitando o seu governo, Deus está agindo com a sua autoridade. E ele, Jesus, é a presença do reino de Deus. E Jesus, inclusive, manifesta a autoridade, o governo de Deus, inclusive sobre a morte, quando, por exemplo, ressuscita Lázaro. Ele diz, eu sou maior do que a morte, inclusive a morte me obedece. Então, o reino de Deus é essa realização da vontade de Deus. Assim como Jesus nos ensinou a orar, seja feita, ó Pai, a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então, o que é o reino de Deus? Venha o teu reino, isto é, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é esse ambiente onde a vontade de Deus está presente. O reino de Deus é a expressão do governo de Deus. Quando Jesus chega, olha, eu trago o evangelho, eu também trago uma boa notícia, o reino de Deus chegou, ele está dizendo, andem aqui ao meu redor, andem comigo, andem no meu ambiente, que vocês vão começar a perceber como seria o mundo se Deus estivesse no governo e não Tibério César, o imperador romano. Andem comigo, que você vai ver como seria o mundo se Deus estivesse no governo e não Tibério César, o imperador romano. O reino de Deus é essa presença do governo de Deus na história e no mundo. E a maneira como Jesus se dirige às pessoas é dizendo, arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam, porque o reino de Deus chegou, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está aqui. Arrependam-se e creiam. Bom, duas coisas importantes. A primeira, arrependimento. O que é arrependimento? Quando eu falo arrependimento, o que você pensa? O que você logo pensa quando você pensa em arrependimento? É um lamento, uma tristeza a respeito de uma coisa que você fez no passado ou que você deixou de fazer. Ah, eu me arrependo de não ter ido viajar nas férias. Ah, eu me arrependo de ter terminado o meu romance. Ah, eu me arrependo de ter me matriculado nessa faculdade. Eu me arrependo de ter falado aquilo que eu falei para você. É sempre uma referência a algo do passado. Algo que você lamenta que você fez ou deixou de fazer lá no passado. O arrependimento, para nós, tem essa conotação de tristeza a respeito de alguma coisa que nós fizemos ou deixamos de fazer. Um lamento. Mas a ideia bíblica de arrependimento não tem nada a ver com isso. Isso pode até estar presente, mas a ideia bíblica de arrependimento a palavra grega é metanoia, que é uma mudança de mente, é mudar o jeito de pensar, a metanoia é uma experiência de iluminação do entendimento. É como se você estivesse numa sala escura e alguém acendeu a luz e você enxergou tudo, então você teve uma experiência de metanoia. Você recebeu uma iluminação e você teve uma percepção da realidade, uma compreensão da realidade. Você enxergou coisas que você antes não enxergava, ou você enxergou de modo diferente aquilo que você sempre contemplou e viu de um jeito, agora você vê de outro, porque agora está claro, agora está iluminado. Então, a metanoia, eu gosto de usar essa maneira de traduzir, expansão de consciência. Você recebe uma informação ou você recebe um acesso a uma realidade que muda a sua cabeça. E porque muda a sua cabeça, você muda.
porque muda a sua maneira de pensar, de enxergar, muda a sua maneira de se comportar. Quando você recebe uma informação nova, então você muda de postura, você muda de atitude, você muda de direção, inclusive. Você agora, e talvez por isso é que você lamenta o passado. Quando você se dá conta da realidade mesmo, e você olha, poxa, lá eu estava equivocado, lá eu estava enganado, lá eu agi, mas eu não deveria ter agido daquela maneira, ou deveria ter feito o que não fiz. Mas como é que você sabe que deveria? É porque você tem uma percepção de uma nova realidade, a sua consciência foi expandida. O Dallas Willard, eu gosto desse autor, Dallas Willard, no livro dele, A Conspiração Divina, ele cria uma metáfora, ele faz uma comparação da chegada do reino de Deus, mais ou menos o seguinte, é como se a luz elétrica chegasse na fazenda. Então, você não tem luz elétrica na sua casa da fazenda, então você não tem como preservar os seus alimentos, porque você não tem refrigeração, você não tem um refrigerador, você não tem luz à noite, fica tudo escuro, você vive com lampião, lamparina, querosene, enfim, você não tem luz elétrica. Então você vive de um jeito, a sua rotina é de um jeito, a maneira como você se organiza e organiza a sua vida é de um jeito. Aí chega um cara e diz assim, olha, tem luz elétrica agora, está passando lá na estrada. Se você puxar a fiação, vai chegar. Se você fizer a ligação, vai ter luz elétrica aqui também na sua fazenda. E aí chega a luz na sua fazenda. E aí quando chega a luz elétrica na sua fazenda, ou quando chega a eletricidade na sua fazenda, e você ainda está preservando alimentos, enterrando para mantê-los refrigerados ou mantê-los frescos, você enterra a carne. Não, você não precisa, agora você tem um refrigerador. Então, tipo, chegou a eletricidade, chegou a luz, você ainda está com querosene, lamparina e lampião, agora você acende a luz. A chegada do reino de Deus tem esse impacto. Chegou a eletricidade, mudou tudo, muda a sua rotina, muda a sua maneira de viver, muda a maneira como você organiza a sua vida, muda tudo. O reino de Deus chegou. Chegou uma nova realidade para você, chegou um novo horizonte de possibilidades, porque Deus entrou na história, Deus entrou na sua história, Deus entrou na sua vida. Agora você está vivendo sob uma ação de Deus e com todos os recursos que são inerentes a essa presença de Deus. E aí é que entra o segundo ponto, arrependam-se e creiam. O acreditar, o crer, creia que tem eletricidade aí. Creia que o poder de Deus está agindo na história. Creia que Deus está realizando a sua vontade. É como se Jesus nos dissesse, por que você ainda tem mágoa no seu coração? O reino de Deus chegou, perdoa. Por que você ainda trata as pessoas olhando para elas de cima para baixo? O reino de Deus chegou, somos todos irmãos e irmãs. Por que ainda tem pessoas que são excluídas da sua sociedade? O reino de Deus chegou. Vocês ainda estão vivendo no modo antigo. Vocês não acreditam na possibilidade de viver de um jeito novo. Então, é confiar que a realidade do reino de Deus é possível a gente viver fazendo a vontade de Deus. É possível a gente construir sociedade, é possível a gente construir mundo, é possível a gente construir família, é possível a gente construir uma carreira profissional, é possível a gente cuidar do nosso relacionamento conjugal, é possível a gente cuidar do nosso corpo, é possível a gente cuidar do nosso dinheiro de uma maneira completamente diferente, porque agora Deus está no comando, agora Deus é que está no governo. E se você entende que Deus está no governo, e se você entende como as coisas acontecem no reino de Deus, você tem que ajustar a sua vida a isso. Crer significa confiar nisso. Entre nisso. Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus chegou. Expanda a sua consciência. Comece a enxergar o mundo de outra maneira. E entre nesse mundo. Confie. Dê o passo. Vá até lá. Mergulhe no reino de Deus, participe do reino de Deus. Não fique como um espectador de fora, não fique analisando como um cético, não fique com dúvidas ou não fique com receios. Confie, acredite, vá, mergulhe, entregue a sua vida para Deus, participe disso aí. É isso que Jesus está falando.
Por isso é que quando Jesus ele começa a andar, os discípulos eles são os camaradas que eles têm a mentalidade antiga. As crianças chegam para Jesus, os discípulos, não atrapalhe Jesus. Os leprosos pedem misericórdia e os discípulos falam, não encosta em Jesus. Um cego à beira do caminho grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos não prestam atenção nele. A mulher é rejeitada, a mulher é hostilizada. E aí vem Jesus atrás dos discípulos dizendo, pera um pouquinho, o reino de Deus chegou, deixa as crianças chegarem até mim. O reino de Deus é das crianças também. O reino de Deus chegou. Vamos parar para olhar para esse cego, para esse homem caído aqui à beira do caminho. O reino de Deus chegou. Onde estão as mulheres? Deixem as mulheres se aproximarem. O reino de Deus chegou. O reino de Deus é para todos. E Jesus começa a confrontar também os sinais anti-reino. É assim que ele confronta os poderosos da religião de Israel, é assim que ele confronta Pilatos, é assim que ele confronta Herodes, é assim que ele diz, olha, os governantes aí que vocês têm medo, para mim eles são raposas, eu não estou preocupado com eles, o reino de Deus vai passar por cima deles se eles não se submeterem ao governo do meu Pai. Então, essa mensagem de o reino de Deus chegou, é a mensagem fundamental da nossa fé em Jesus. Esse é o Evangelho. Quando a gente fala assim, Evangelho, o que é Evangelho? Evangelho é boa notícia. Tá, e qual é a boa notícia? A boa notícia de Jesus é o reino de Deus chegou. Pensar como seria o mundo se Deus governasse e a gente viver num mundo em que Deus não governa, de um jeito que nós viveríamos se Ele governasse. Isso é fé. Isso é o passo de fé. Você diz assim, bom, cara, não funciona no mundo de hostilidade, competição, você virar outra face. Jesus está dizendo, cara, abra sua mente, confia, funciona. Você diz assim, não funciona no mundo que a gente vive, a gente repartir os nossos bens. Aí Jesus diz, filha, abra sua mente, confia, funciona. Dá o passo de fé. O mundo governado por Tibério César, é o reino das trevas. Jesus está dizendo, o reino de Deus está aí. Acredite, confia e comece a viver como se Deus governasse o mundo, porque Deus, através de você, vai começar a governar e isso vai se estendendo, isso vai se alargando. Esse é o nosso desafio como seguidores de Jesus. Jesus ele não trouxe para nós uma doutrina, Jesus ele não trouxe para nós um novo jeito de prestar culto, de fazer cerimonial religioso. Jesus ele não trouxe um novo código moral. O que Jesus trouxe para nós foi uma nova realidade chamada Reino de Deus. Deus está aqui. O poder de Deus está agindo na vida daqueles que se submetem à sua autoridade, ao seu governo, ao seu senhorio. Então, abra sua mente, abra o seu coração, dilate a sua consciência, pense de modo diferente. E confie que vai dar certo. Fazer a vontade de Deus dá certo. Viver segundo a vontade de Deus dá certo. E talvez esse seja o nosso grande ato de fé. No mundo que não tem nada a ver com o reino de Deus, a gente viver dentro do reino de Deus. Porque o reino de Deus está presente aqui nesse mundo. E Jesus diz assim, olha, o reino de Deus está próximo, arrependa-se e creia. Esse próximo não é daqui a um mês e nem ali naquela esquina. O próximo é imediato. Se você levantar a mão, você esbarra no reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Está aqui, está agora. Então, perceba, enxergue, passe pela mudança da sua mente. Enxergue, o reino de Deus está aí. Acredite, confie. Mergulha nele, entra nesse reino
que vai dar certo. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então confia que vai dar certo. Se você quiser conversar com o seu grupo, com a sua família, quiser ir conversar na sua casa, vai lá no ibabe.com.br/casa, como você tem feito toda semana, e tem o design de conversa do estudo 6. Você pode me dar um clique, me desligar. Boa noite para você, Deus abençoe a você, a sua casa, Deus abençoe todos vocês. Então você pode me dar um clique e fazer a sua roda de conversa até quinta-feira. E se você quiser continuar aqui, a gente vai conversar todo mundo junto. Não sei como vai ser isso, porque eu não sei quantas pessoas, quanta gente a gente tem ao vivo. Tem como me dizer isso, Douglas? 1.500 pessoas ou 1.500 acessos ao vivo. Então, não sei quantas pessoas, né? Quantas casas nós estamos juntos hoje à noite, quinta-feira, estamos aqui conversando. Então, vamos ver se chega aqui as perguntas para mim. Uau, vamos ver. Ih, começou a chegar mesmo. Beleza. Pergunta, quando que o pastor vai a Brasília? Quem sabe eu vou até Brasília aí. Um beijo para vocês. Fabrícia, de Brasília. Tadã. O que fazemos? Eu vou lendo, nem li antes, eu não sei o que vai dar essa pergunta, tá bom? A pergunta da Fernanda. O que fazemos quando acabamos nos acostumando com a eletricidade e entramos numa rotina? O fator novidade fica de lado e parece que a luta é apenas para vencer o mal de cada dia, nada mais. O reino de Deus e tudo que envolve essa realidade, como podemos realmente viver isso nos dias ordinários e cheios de desilusões? Obrigado. Olha, eu acho que não é possível isso, o reino de Deus cair em rotina, porque viver a realidade do reino de Deus é tão contracultural que não dá para ter rotina. A gente está sempre em combate, a gente está sempre em conflito. Se a nossa vida caiu na rotina, nós não estamos vivendo o reino de Deus, nós estamos vivendo a cultura do nosso tempo, o espírito da nossa época. Não é que nós nos acostumamos na novidade. Nós entramos no mar do reino de Deus, começamos a enfrentar as primeiras ondas e nós fomos atravessando, e aí a gente acha que vai começar a navegar em mar calmo. E é isso que talvez seja. Eu entrei no reino de Deus, tive as primeiras lutas, tive uma primeira experiência de novidade e agora caí numa rotina, então eu estou navegando em mar calmo. Provavelmente, não é que você está em mar calmo, provavelmente é que as ondas levaram você de volta para a praia, você está no rasinho, você parou de lutar. Porque quando a gente está vivendo o reino de Deus e a vontade de Deus, o reino de Deus é tão contracultural, virar a outra face, ser solidário, ter senso de justiça, cuidar das pessoas, servir em vez de ser servido, perdoar. Essas coisas nos mobilizam por dentro. Quando a gente está atento, o reino de Deus é sempre um grande combate. Por isso que o Paulo fala, combati o bom combate. Nós estamos sempre em combate. É o que me ocorre responder. Um reino significa um lugar com um rei e seus súditos? Não, não significa lugar. O reino de Deus não tem nada a ver com geografia. E o reino de Deus não é a igreja. A igreja é a comunidade do reino. O reino de Deus não tem localização geográfica. O reino de Deus, eu costumo dizer, que é um sistema operativo, é uma lógica sistêmica de funcionamento das relações humanas e da maneira da gente se relacionar com Deus, que é isso tudo que eu estava dizendo antes. O reino de Deus ele tem muito mais a ver com valores de relações humanas, as relações de amor, do que com territorialidade. Quem é que vive no reino de Deus? Não é quem vive nessa região, é quem vive desse jeito. Quem faz a vontade de Deus. Então não importa em que lugar e não importa quando. O que mais que tem de pergunta aqui? O movimento Casa está se tornando o que foi sonhado no primeiro momento? Pergunta o Cleoci.
Quais feedbacks você tem recebido e como fica a emoção de entrar ao vivo na casa de milhares de pessoas todas as quintas-feiras? É constrangedor. Graças a Deus, eu fico muito feliz. E um feedback que tem me alegrado muito é quando as pessoas dizem que as famílias estão conversando. Quando os pais dizem assim para mim, olha, os meus filhos estão falando coisas na nossa roda de conversa que eu não imaginava que eles falassem. Minha esposa, meu marido, eu acho muito bacana, um dos feedbacks mais legais que eu tenho recebido sobre a diferença que os nossos encontros de quinta-feira têm feito nas famílias. Eu acho isso muito legal, é muito constrangedor. Caramba, essa aqui o Sávio mandou uma pergunta grande, eu vou ler. Terminologicamente falando, o evangelho do grego é uma antítese da Boa Nova Imperial Romana, como você bem explicou no início. Porém, no Novo Testamento, parece-me que Jesus não se preocupa tanto com a opressão política, mas objetivamente religiosa, e, sobretudo, compreende que o que mais afasta o ser humano de Deus é a arrogância daquele que não quer arrepender-se dos seus pecados ou acredita que está em crédito com Deus através das práticas da religião já vista. Não seria reducionista compreender o reino apenas por esse viés socioanalítico, ainda que essa seja uma das facetas do reino, a inclusão do oprimido, do órfão, do pobre e da viúva? Sim, seria muito reducionista e uma traição do Evangelho reduzir o reino de Deus a uma realidade sociopolítica econômica. Mas também é uma traição do Evangelho não levar em consideração as dimensões sociopolíticas e econômicas da presença histórica do reino de Deus. Exemplo disso é a parábola do rico e Lázaro, em que tem um homem ali na porta do rico e o rico passa por ele indo para a escola dominical todo domingo e não vê. E o rico vai para o inferno, e o homem que está ali na beira da porta dele pedindo esmola é o Lázaro. Então, o reino de Deus tem implicações. Qual é o problema? Não é que ele foi para o inferno porque ele era rico, não é porque ele foi para o inferno porque ele não cumpria seus votos religiosos, porque ele não era um bom javista. Ele foi para o inferno porque ele não viu o reino de Deus. Ele não entrou na lógica operativa do sistema chamado Reino de Deus, onde todo mundo é irmão e todo mundo é irmã. O Reino de Deus traz uma nova relação com Deus, uma nova relação com o ser humano, uma nova relação com a criação. Então, o Reino de Deus tem a ver tanto com expulsar demônio, quanto impedir que o pessoal taque fogo na Amazônia. O Reino de Deus tem a ver com tudo isso. O Reino de Deus tem a ver tanto com perdoar pecados, quanto com cuidar do homem que está ferido à beira do caminho, como o samaritano cuidou. Então, o reino de Deus tem a ver com tudo. Por isso é que existe dentro da chamada Igreja Evangélica no Brasil um movimento que tem o nome de Missão Integral. O que a Missão Integral fala? Missão Integral não é a igreja comprometida com política, com economia, com o sistema sociopolítico econômico. Não, é integral. É a dimensão espiritual, a dimensão psíquica, a dimensão emocional, a dimensão física, a dimensão social, relacional. Então, é integral. Então, se é reducionista resumir ou reduzir o reino de Deus à dimensão sociopolítica e econômica, também é reducionista reduzir o reino de Deus à dimensão espiritual e pós-morte, ok? Mas muito boa essa pergunta que me deu essa oportunidade de falar de coisas que eu gosto. O reino de Deus chegou para um coletivo de pessoas ou esta chegada do reino é individual? Ou seja, cada um tem que aceitar viver no reino de Deus ou este reino já abrange a todos ao seu redor, sendo aceito ou não pelos homens? Não, o reino de Deus ele tem duas chaves como eu diria, o reino de Deus ele tem duas chaves de pares. O reino de Deus é tanto uma realidade interior a mim, quanto exterior a mim. Interior é a minha submissão pessoal à autoridade de Jesus.
eu, como pessoa, eu, Ed René, eu me submeto à autoridade de Jesus, então o reino de Deus chegou na minha vida. Mas quando o reino de Deus chega na minha vida e eu abro a Escritura Sagrada, eu vejo o reino de Deus, eu vejo o apóstolo Paulo dizendo: Ed René, não se embriague com vinho, não deixe-se influenciar pelo vinho, mas deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Cante, seja agradecido a Deus, e seja submisso aos seus irmãos, sujeite-se aos seus irmãos. Aí eu continuo lendo a Bíblia e o reino de Deus diz assim para mim: Ed René, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não provoque a ira dos seus filhos. Não seja chato com seus meninos. Ame seus filhos. Não seja negligente como pai. Cuida da sua família. Aí o reino de Deus já não está mais só dentro de mim. Ele está na minha relação com a minha esposa. Ele está na minha relação com os meus filhos. Aí eu continuo lendo Efésios capítulo 5 e capítulo 6, que eu estou lendo. E ele diz assim: Ed René, não trate os seus funcionários, as pessoas que trabalham para você, desse jeito. Ou então diz: Ed René, não trate o seu patrão desse jeito. Sirva com dignidade. Aí eu percebo que o reino de Deus já afetou a minha vida profissional. Aí você entende que o reino de Deus tem uma dimensão pessoal e particular. Eu não gosto dessa expressão, mas eu vou usar individual. Mas o reino de Deus tem implicações sociais e coletivas, comunitárias. Vai para as minhas relações. Então esse é o primeiro ponto, é o primeiro eixo. Ele está dentro de mim e fora de mim. E também o reino de Deus, ele está aqui agora e ali e além. Porque o reino de Deus está inaugurado, mas não está consumado. Há muita coisa que já acontece no mundo segundo a vontade de Deus e há muita coisa que ainda não acontece. A gente espera que um dia o reino de Deus esteja completo. É o que nós chamamos do novo céu e da nova terra, quando Jesus vier e consumar, e o último inimigo a ser vencido, disse Jesus, é a morte. Então, na ressurreição, o reino de Deus estará consumado. Então, esse é o segundo eixo. Então, o reino de Deus está tanto dentro de mim quanto fora de mim, e o reino de Deus está tanto hoje aqui quanto amanhã ali no novo céu e na nova terra. Ok? Bom, vamos lá. Tem bastante pergunta, hein, Douglinhas? Atualiza em cima, que entrou mais um monte. Eu estou muito perdido aqui. Atualizar perguntas. Não, em cima, vai na setinha, atualizar a página. Ah, ok. Uau! A melhor interpretação, então, seria: o reino de Deus está acessível? É uma boa. O reino de Deus está próximo no sentido de o reino de Deus está acessível. Sim, é uma boa interpretação, sim. Legal. A pergunta pegadinha aqui. Ô, Fernando, vai lá. Ó, o Fernando pergunta: o que sustenta o reino de Deus é o dízimo? Tem lá um sermão meu no YouTube, por que eu não acredito no dízimo? Não, o reino de Deus, ele não é do reino do dízimo, ele é o reino da generosidade e da solidariedade. As pessoas que são generosas e solidárias, elas não se preocupam em dar 10%, elas dão mais até de 10% e não se sentem culpadas e nem constrangidas e pressionadas quando elas podem dar apenas uma moedinha. O reino de Deus não é essa conta de 10 ou menos. O reino de Deus é um coração generoso. O reino de Deus é um coração solidário, não é do dízimo. É possível pertencer ao reino de Deus sem nascer de novo? Não, não é. Jesus falou que não é. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nascer de novo e participar do reino de Deus, na minha opinião, é a mesma coisa. Você só nasce de novo quem entrou no sistema, na lógica operativa do sistema. É quem
funciona segundo a vontade de Deus. O que é se converter se não submeter-se à vontade de Deus? Se você acompanha o Casa, nós estamos no 6º encontro, se você acompanha em Casa, eu tenho dito o seguinte, que Adão é o protótipo do ser humano que disse não para Deus. E Jesus é o arquétipo que a todos nos abraça e que disse sim para Deus. Então, o que é nascer de novo? É dizer sim para Deus. É se arrepender do tempo em que dizia não e, a partir da nova consciência, passar a dizer sim para Deus. Então, isso é nascer de novo. Nascer de novo e participar do reino de Deus são a mesma coisa. É a mesma coisa. O reino de Deus dá acesso a todos, sem acepção de pessoas, e por que muitas vezes as igrejas se fecham para um grupo de pessoas seletivas, sendo a igreja a proclamadora do reino de Deus? É legal, porque a igreja não é a mesma coisa que o reino de Deus, Isaac. A igreja é a comunidade do reino de Deus. O reino de Deus é maior que a igreja. O reino de Deus ele não pode ser delimitado com fronteiras institucionais. Existe uma celeuma muito interessante na história da igreja, dentro do catolicismo romano, porque são dois teólogos católicos. Um disse assim, que quem não tem a Deus, quem não tem a igreja por mãe, não tem a Deus por pai. Santo Anselmo disse, quem não tem a igreja por mãe, não tem a Deus por pai. E então Santo Abelardo teria respondido que a igreja tem muitos a quem Deus não tem. E Deus tem muitos a quem a igreja não tem. É claro que eles estão falando não do corpo místico de Cristo, eles estão falando da igreja na sua configuração institucional. Então, a igreja que se fecha a determinados contingentes e grupos e tipos de pessoas é essa comunidade religiosa. Então, o reino de Deus jamais está contido dentro das fronteiras estreitíssimas das instituições religiosas. O reino de Deus extrapola em muito as fronteiras das instituições religiosas. Barará. Vamos ver aqui. Puxa, essa pergunta é difícil, é que eu vou pular, inclusive. Eu vou responder essa aqui, ó, Jurandir. Jurandir pergunta, pastor, já faz muito tempo que eu não vou à igreja, há mais de 30 anos. Olha, eu já nem vou precisar continuar lendo aqui, Jurandir, a sua pergunta, para dar um abraço para você e dizer o quanto eu estou feliz de você estar ouvindo o que eu estou falando e estar me mandando uma pergunta. 30 anos que você não vai na igreja, você está ouvindo um estudo bíblico com um pastor. Que legal, estou muito feliz com isso. Mas gostei de um vídeo que eu ouvi pelo YouTube e comecei a acompanhar, inclusive estive na IBAB para acompanhar um culto. Bem-vindo sempre que você quiser. Bem, quis iniciar assim, pois estou acompanhando o projeto Casa desde o início e confesso, muitas coisas estou voltando a lembrar e outras eu nem imaginava. A minha pergunta é se o reino de Deus tem preço, pois o que me afastou da igreja foi ouvir os pedidos de contribuição constantes dos pastores e o local que deveria ser consulado do reino de Deus na terra ainda tem castas. Infelizmente, não, o reino de Deus não tem preço. Inclusive o profeta Isaías, ele é usado por Deus para convocar as pessoas dizendo, venham todos que não têm dinheiro, que não podem comprar, e comam e bebam. Deus está fazendo esse convite. Então, não, o reino de Deus não tem preço. O reino de Deus, ele tem a porta aberta por Jesus para todas as pessoas, indistintamente. Você pode participar do reino de Deus e infelizmente, a igreja, ela não poucas vezes se configura como aquela que detém um monopólio ou que detém a chave que dá acesso ao reino de Deus, mas isso não é verdade, principalmente quando se condiciona a experiência de Deus à relação com o dinheiro, isso é uma grande traição do Evangelho. Agora, é claro
que se eu pensar assim, qual o preço, qual é o custo de eu participar no reino de Deus? Não, o custo de eu participar no reino de Deus é receber um tapa no meu rosto e não devolver o tapa. Esse é o custo. O custo de participar do reino de Deus é eu perdoar 70 vezes 7. O custo de eu participar do reino de Deus é eu servir e não me ocupar em ser servido. O custo de participar do reino de Deus é o custo de fazer a vontade de Deus de todo o meu coração. Às vezes dói, então esse é o custo. Mas um custo econômico, financeiro, imagina que isso é uma ofensa, isso é um sacrilégio, isso é uma ofensa a Jesus e a sua obra redentora na cruz. Mas bem-vindo, Jurandir. Que bom que 30 anos depois você voltou a deixar o Evangelho renascer aí no seu coração. Fico muito feliz, muito bom. A pergunta do Marcos William. Na Bíblia, onde posso encontrar os jeitos de viver do reino de Deus? Pode encontrar nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Pode encontrar, especialmente lendo o chamado Sermão da Montanha, que é o Evangelho de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7. Quando você lê o Sermão da Montanha, eu gosto de pensar no Sermão da Montanha como sendo a religião de Jesus. Quando Jesus fala do jeito de viver no reino de Deus, sem odiar, sem roubar, amando os que são justos e que não são os que são injustos, enfim, o reino de Deus, o jeito de viver no reino de Deus tem muito a ver com fraternidade, tem muito a ver com a dignidade do ser humano, com respeito ao ser humano, qualquer que seja ele, porque ele passa a ser visto como irmão, como irmã. Essa santidade das relações, sabe? O reino de Deus tem a ver com isso daí. Infelizmente, o reino de Deus para muita gente tem a ver com ir na igreja, ir no culto, o reino de Deus tem a ver com dar o dízimo, o reino de Deus tem a ver com não fumar, não beber, o reino de Deus tem a ver com questões que passam de largo das relações humanas com dignidade. É possível o sujeito ir no culto, não fumar, não beber, ser dizimista, mas ser uma pessoa, um homem estúpido dentro de casa, ser um abusador. Ele está religiosamente equilibrado, mas ele está espiritualmente perdido, porque as relações humanas dele não estão redimidas, elas não estão na dimensão da expressão da vontade de Deus. Então o reino de Deus tem muito a ver com fraternidade, o reino de Deus. E se você ler o Sermão da Montanha, tudo que Jesus está falando ali é de como nós devemos nos relacionar como seres humanos. O reino de Deus tem a ver com isso daí. Mas eu recomendo para você Mateus 5, 6 e 7. Pastor, boa noite. Alguns amigos céticos me perguntam por que Deus permite que haja sofrimento no mundo? Se Ele é um Deus de amor e se a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, por que existe a fome, a guerra e a miséria? Deus não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com fome não é Deus que faz guerra. Quem faz guerra é você, eu. Nós que fazemos guerra. Não foi Deus que construiu casa em palafita, não foi Deus que deixou acumular lixo, não foi Deus que tacou fogo na mata, não foi Deus que poluiu o rio, não foi Deus que abandonou filho, criança, não foi Deus que fez nada disso, somos nós, os seres humanos. Esse pessoal que fica usando o sofrimento, a tragédia, as coisas ruins do mundo para falar mal de Deus, eu acho que, assim, é uma desculpa. Eu fico pensando quantos dos sofrimentos humanos seriam atenuados se os seres humanos cumpríssemos as nossas responsabilidades. Se a gente não jogasse lixo na rua e não entupisse bueiro, por exemplo, quanto de menos de enchente a gente ia ter? Se a gente não cimentasse o mundo e o chão fosse poroso para acolher a água da chuva,
quanto que a gente pouparia de vida, se a gente tivesse tratamento de esgoto, quanto de criança não teria mais saúde, quanto a gente não atenuaria de mortalidade infantil. Aí a gente fica falando de reino de Deus como um negócio de espiritualoide, assim, esse negócio, e fica numa discussão meio filosófico-metafísica, sabe? Não é por aí. Deus não tem nada a ver com isso. Nós é que fazemos. Isso se deve ao fato de muitas pessoas ainda não acreditarem no reino de Deus. Qual a resposta inteligente para isso? Eu não sei se tem resposta inteligente, mas foi a resposta que eu encontrei. Eu tiro Deus da parada. Deus não faz parte do problema. Para mim, Deus faz parte da solução. Quem faz parte do problema sou eu. Então, é assim que eu me relaciono com Deus. Eu não jogo para Deus a culpa de nada que existe de mal no mundo. Eu olho para Deus como o Pai amoroso e misericordioso que quer ser que quer manifestar-se através de mim e de você para atenuar o mal do mundo, para conter o mal do mundo, para obstacular e mandar o mal parar, para mandar o mal dar passos para trás, pelo avanço de pessoas, de homens e mulheres que se comprometeram a servir a Jesus e fazer a vontade de Deus no mundo. Vou atualizar de novo, Douglas, como está aí? Como estamos indo? O pessoal foi embora não, né? E me deixou aqui respondendo as perguntas sozinho. Vamos lá. Gostei dessa. Davi, nem li a pergunta. Tenho 14 anos. Sensacional, Davi. Não imagina a minha alegria de ter você me mandando uma pergunta. Você com seus 14 anos. Beleza. Se Deus sabe de tudo, por que Ele criou o mundo sabendo que tudo isso ia acontecer? Boa pergunta, Davi. Qual alternativa Deus teria? Não criar? Essa é uma pergunta da filosofia, né? E tem uma parábola judaica que é muito bonita, ela não é bíblica, mas é da tradição judaica, rabínica. Essa parábola diz assim que Deus, ele foi se consultar se ele haveria de criar o mundo ou não. E ele foi lá e perguntou para a justiça: Justiça, você acha que eu devo criar o mundo? E a justiça disse para ele: não cria não. Porque quando o Senhor criar o mundo, as suas criaturas elas vão se tornar más. Se elas forem livres, elas serão capazes de fazer o mal. Então elas vão acabar fazendo o mal. A menos que o Senhor crie robôs programados a fazer só o bem. Aí você não se relaciona com robô, certo? Você só se relaciona em amor com pessoas livres. Então, se o Senhor criar um mundo, as suas criaturas vão acabar fazendo mal. E isso vai trazer muito sofrimento para o Senhor. E aí Deus ouviu a justiça e falou: bom, deixa eu perguntar para a misericórdia, será que eu crio o mundo ou não? Aí foi perguntar para a misericórdia: Misericórdia, você acha que eu devo criar um mundo? E a misericórdia disse assim: claro, cria um mundo. Porque se o Senhor criar um mundo e criar os seres, a sua imagem, a sua semelhança, eles farão tantas coisas maravilhosas e boas que vão trazer muita alegria ao seu coração. E Deus, então, escolheu ouvir a misericórdia. Mas a justiça tinha razão. Então, nessa lenda, nessa parábola, diz que Deus pegou a misericórdia e lançou a misericórdia no mundo que Ele criou. Quando as criaturas, nós, fizemos o mal, Deus pegou a misericórdia e jogou a misericórdia no mundo. E a misericórdia se estilhaçou no mundo, se espatifou e se esparramou em milhões e milhões e milhões de pequenos pedaços. E é por isso que nesse mundo que Deus criou, com a liberdade que temos para fazer o mal, a misericórdia dele está presente e há
tantas e maravilhosas, extraordinárias manifestações e expressões da beleza e da bondade de Deus. E toda vez que a gente cruza, esbarra, se encontra com o belo, o justo, o bom, a gente se dá conta que Deus está presente no mundo. Talvez seja essa uma resposta, não sei se é inteligente, mas talvez seja essa uma resposta para as pessoas que dizem por que tem mal no mundo. A pergunta não é essa. A pergunta é por que tem o bem no mundo? Por que no mundo tem luz? Por que no mundo tem flor? Por que no mundo tem amor? E talvez a pergunta não seja essa. A pergunta deveria ser: você não suspeita que porque o mal te fere tanto, te incomoda tanto, você não suspeita que dentro de você habita um bem que veio de Deus? Que o mal só te incomoda porque ele te fere, ele te agride, porque não é isso que você é. E não é isso que você foi criado para ser. E que essa sua revolta para com o mal é o maior testemunho da presença do bem. Então, nessa lenda judaica que eu gosto muito, Deus resolveu ouvir a misericórdia, mas como uma forma de entre aspas, castigar a misericórdia. Então, tudo bem, eu vou ouvir você, eu vou criar, mas eu vou sofrer, mas você também vai sofrer e você vai lá embaixo. E Deus espatifou a misericórdia e nós estamos aqui. Cada dia a gente cruza, se esbarra com uma expressão e uma manifestação da beleza, da bondade, da misericórdia, da graça de Deus, isto é, do amor de Deus e da presença de Deus no mundo. E fazer parte do reino de Deus, e olha que maravilhoso é isso, eu me imaginar como um pequeno estilhaço da misericórdia de Deus que está presente nesse mundo mau. E aí eu respondo de novo a pergunta daquela pessoa, daquela moça que falou para mim que o reino de Deus se torna uma rotina. Falei, não, você é um pequeno estilhaço da misericórdia, da bondade, do amor e da graça de Deus. Não tem como isso cair em rotina. Você é a beleza de Deus presente no mundo mal. Então não deixe isso cair na rotina, porque isso é sagrado, isso é maravilhoso demais. Esse é o Evangelho de Jesus. Vamos ver quanto mais, Douglinhas, a gente vai. Mais uma ou duas? Estamos quase acabando, já são 21 e 27. Mais duas, então, vai. A pergunta do Fábio. Me sinto muitas vezes triste em ver tantos amigos e pessoas perto de mim que não enxergam o reino de Deus. Como podemos ajudá-los, pastor? Eu vou responder de duas maneiras, citando São Francisco de Assis, que eu gosto muito, e citando o apóstolo Paulo e Pedro. São Francisco de Assis diz: prega o Evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. A melhor maneira de a gente ajudar as pessoas que não acreditam na presença e na realidade do reino de Deus é sendo para elas uma encarnação dessa misericórdia, dessa graça de Deus e do amor de Deus. A gente não precisa falar. Aliás, às vezes falando a gente atrapalha. A gente vive. A gente está presente no mundo desse jeito. Um jeito belo, justo e bom. Então prega o Evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras, disse São Francisco de Assis. Já o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, disseram que nós devemos estar prontos para responder àqueles que perguntam a razão da nossa esperança. Que nós devemos ter a nossa palavra temperada com sal. Que a mulher deve convencer o seu marido, não com as suas palavras, mas com o seu justo procedimento, isto é, com a sua vida bela. Então, a melhor maneira que a gente tem para testemunhar o reino de Deus
é tendo uma vida bela. Uma vida em que a beleza de Cristo se manifesta. E não é no que a gente fala, é na maneira que a gente vive, né? A última, meu Deus, qual será a última? Meu Deus, qual será a última? Não vou fazer a última, porque eu vou ficar escolhendo aqui uma última lacradora e eu não gosto desse negócio de lacração. Então não vou para a última. Eu quero agradecer você ter ficado aqui até agora, tantas perguntas que chegaram. Que experiência maravilhosa é essa provocação da gente pensar o Evangelho. E pensar o Evangelho no que tem a ver mesmo na nossa vida, na nossa trama da nossa vida, do nosso cotidiano, porque é aqui que o reino de Deus está, e é aqui, nesse mundo, desse jeito, com todas essas aflições e angústias que a gente é chamado a viver, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, crendo, confiando que o Senhor, que cuida dos passarinhos e cuida das flores, vai cuidar de nós, enquanto a gente vive no reino de Deus, fazendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seu grupo, e até quinta-feira, se Deus quiser. Um beijo para todos e todas. Amém.